O que motivou a criação deste torneio foi, eu costumava participar com os meus filhos num grande torneio de futebol que havia no Algarve, com vários representantes de vários países, vários continentes, e foi aí que nasceu a ideia de fazer isso, uma coisa similar, mas no basquetebol. E aqui no Algarve, com todas as condições que nós aqui temos. Não havia e continua a não haver, porque há alguns torneios que acabam por se espaçar em mais tempo. Agora, um torneio com tanta gente ao mesmo tempo, nos mesmos dias, nos mesmos locais, utilizando os mesmos espaços de jogo, o nosso atualmente é o maior torneio do país nessas condições. Penso que o momento mais marcante foi mesmo o pós-Covid. Houve um crescimento contínuo, o torneio sempre cresceu de ano para ano. No entanto, teve que parar, como tudo parou durante o Covid, e havia algumas questões relativamente a como é que retornavam as crianças ao desporto após o Covid, e pronto, penso que aí foi marcante porque foi um torneio com um crescimento muito grande, mostrou uma vontade de toda a gente de se libertar àquilo que tivemos presos durante o Covid, e no basquete isso também aconteceu. Orgulho-me bastante da maior parte dos clubes que continuam hoje em dia a vir ao torneio, que tiveram sempre esse desejo de continuar a vir, mesmo após o Covid, e penso que foi um momento importante, foi um momento de afirmação do torneio. Nós tentamos ter sempre alguma novidade de ano para ano. Este ano temos duas grandes novidades, uma novidade e uma surpresa, mas temos duas grandes novidades. Uma delas é a utilização da mesma plataforma que é utilizada pela Federação Portuguesa de Futebol, da plataforma Switch, relativamente aos jogos, em que toda a gente pode fazer a sua inscrição na plataforma de forma completamente gratuita. Portanto, o torneio vai estar aberto de forma completamente gratuita para todos os utilizadores. Portanto, isso é uma vantagem para toda a gente, para as equipas, para os clubes, para quem acompanha. E outra grande novidade é também a vontade que nós temos em que cada vez mais os nossos árbitros e os nossos juízes do torneio se motivem ainda mais, porque isto também é um movimento crescente que tem havido nos últimos anos. E então este ano temos uma surpresa também para eles. Temos um dos melhores árbitros do mundo connosco no torneio, também para os acompanhar, para os supervisionar e para apitar também alguns jogos. E pronto, penso que toda a gente dizendo isso, toda a gente sabe o que é, mas vou deixar ainda para surpresa. Vai ser uma surpresa que nós temos para apresentar a toda a gente. Leva um ano a preparar. Leva um ano a preparar porque inicialmente é importante perceber, dar a informação para as pessoas mostrarem interesse na participação, e isso tem que começar logo no início da época, para dar tempo até aos clubes e às equipas a prepararem-se para a vinda ao torneio, e depois em termos logísticos também obriga a uma preparação muito grande e uma uniformização de todos os processos e um horário para todas as equipas, para todas as atividades, para todos os pequenos almoços, jantares, transportes, etc. Porque tudo tem que correr como numa banda musical. Portanto, tudo tem que bater certo, não pode haver uma nota a desafinar no meio de tudo, para tudo depois também correr às mil maravilhas. Mas é importante nós também começarmos a dividir tarefas. E, por exemplo, na questão dos árbitros, nós temos dois responsáveis da arbitragem, que depois também tratam de todas essas tarefas relativamente aos árbitros, para nos ajudar, e nas outras áreas também. Portanto, cada escola tem um responsável de escola, cada pavilhão tem um responsável de pavilhão, com as suas tarefas também, porque senão era humanamente impossível, que mesmo que fossem muitas pessoas, conseguir que essas tarefas fossem realizadas de uma forma 100%.
Qualquer torneio é muito importante. Eu costumo dizer, eu também sou treinador, e costumo dizer que levar crianças a um torneio, para já a nível basquetebolístico, é como se em poucos dias estivéssemos a treinar durante 2 meses. A experiência de jogo, a competitividade, a emoção, que eles têm que saber gerir as emoções também, e depois, como formação, além do basquete, é fundamental também. Por exemplo, quando se leva uma equipa mini 8 ou mini 10 a um torneio, provavelmente é a primeira vez que essa criança vai ficar fora de casa, provavelmente é a primeira vez que essa criança vai ter que fazer a mala, e desfazer a mala e voltar a fazer a mala. Portanto, vai ter que fazer muitas coisas sem os pais, provavelmente pela primeira vez, e isso tudo é um crescimento brutal destas crianças, e quando repetem esta experiência várias vezes, é a multiplicar, é um crescimento exponencial. Vai permitir muito, é uma grande ajuda aos treinadores, porque os treinadores acabam por ter muitos treinos durante a época, mas não tantos jogos durante a época. E o jogo é a forma de avaliar se aquilo que se faz nos treinos está a ter sentido e está a resultar. E quando são em poucos dias, muitos jogos condicionados ali em poucos dias, pronto, aí levantam-se outras situações, recuperação, os miúdos dormirem bem, para depois estarem bem no outro dia. Portanto, isso tudo são hábitos depois que os torneios também ajudam a implementar. E depois é o relacionamento entre a equipa, que evidentemente não tem nada a ver. Portanto, durante um torneio estão vários dias juntos. Isso nunca acontece noutra situação. Portanto, é uma experiência que fica para sempre. Sim, é engraçado que depois as relações que se criam no torneio, mesmo entre os treinadores e as equipas, faz com que nós depois acompanhemos também esses treinadores e as suas equipas e os próprios jogadores. Eu tenho vários casos desses, de equipas que passaram no torneio e que fui acompanhamento do crescimento dessas equipas, nomeadamente, por exemplo, o Paço de Arcos, que é um clube que também sempre veio ao torneio, e que há miúdos e miúdas que, desde muito pequeninos, mini 8, mini 10, começaram a vir, hoje em dia ainda vêm participar no torneio, e há equipas, por exemplo, como a equipa dos Tubarões de Sub-14, que também já passou pelo torneio e que até vai estar numa fase final daqui a 2 fins de semana, e eu estarei lá presente em Bragança para ver essa fase final. Portanto, há sempre essa relação com as equipas e o acompanhamento das equipas, e todos os treinadores, eu como também diretor do torneio, também sou treinador, mas todos os treinadores, evidentemente, principalmente os treinadores de mini-basquete, nunca esquecem os seus jogadores e vão sempre acompanhando o percurso dos seus jogadores durante todas as épocas. Sim, nós temos sempre a preocupação de, no final de cada edição, enviarmos um questionário para todos os participantes da equipa. Portanto, temos uma ideia muito precisa daquilo que as pessoas sugerem, daquilo que as pessoas acham que correu bem, do que correu mal, e tentamos sempre melhorar. Evidentemente que, por exemplo, nas últimas edições, que têm sido feitas em Lagoa, esse feedback tem sido extraordinário, relativamente ao torneio, relativamente ao clube organizador, a ACD Ferragudo, e relativamente também à participação do município de Lagoa, que é um município que faz muito pelo desporto no Algarve, pelo desporto, pela cultura, por várias áreas muito importantes a nível social, onde nós nos sentimos muito bem e estamos muito bem, sendo o feedback das equipas e dos participantes muito bom, evidentemente que Lagoa será sempre o nosso ponto de referência, e será a continuidade do torneio será em Lagoa nos próximos anos.